Beleza, gravando, né? A partir de agora, tudo que eu falar pode será usado contra mim no tribunal. Bem, então, nessa fase da Primeira República, né? Vamos retomar o que nós discutimos no finalzinho da aula lá da semana passada. Dom Pedro II, ele foi perdendo os seus alicerces, né? As suas bases. Deixa eu deixar aqui. Ele foi perdendo seus alicerces, as suas bases, e aí, né, foi de forma lenta e gradual perdendo o poder. O golpe final foi dado pelos militares, liderados pelo Marechal Deodoro, né? Os militares depuseram Dom Pedro II e assumiram aí esse governo transitório, né, estabelecendo aí no Brasil um novo sistema, né, a República, tá bom? Então, a República da Espada foi justamente a fase, né, que esses militares estiveram no poder, Deodoro e Floriano, beleza? Então, percebam o seguinte, vamos ser maléficos no nosso processo aqui de refletir sobre a história. Deixa eu baixar isso aqui. Os cafeicultores, principalmente paulistas, né, a elite econômica, ela tinha o poder para retirar Dom Pedro, mas ela não tinha garantia, né, que conseguiria consolidar a república, que conseguiria manter a unidade territorial do país. Então, né, essa elite deu aos militares a condição de tomarem o poder e de governar nessa primeira fase. E assim que os militares cumpriram o seu papel, consolidando a república, essa oligarquia tomou o poder e controlou aí a primeira república. Tá? Vamos perceber isso aí nesse processo. Os militares foram utilizados para consolidar a ideia de república no Brasil. Tá bom? Bem, então vamos nós. Lindos. Então, o estabelecimento da república no Brasil, né, foi algo muito complexo, tá? Nós temos um autor, deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, ó. Esse moço aqui, ó, o José Murilo de Carvalho, ele é muito legal sobre o estabelecimento da república, né? Os bestializados. O que aconteceu? Né? A república foi estabelecida sem a participação popular. Né? Os bestializados traz justamente essa ideia, né, de que a população ficou assistindo o processo de estabelecimento da república de forma bestial, não sabiam o que estava acontecendo. Então, a nossa república ela foi estabelecida de uma forma muito complicada. Né? Eu, particularmente, defendo uma ideia de que a nossa república ainda não foi consolidada. Tá? E aí, exemplos desse processo, né? Há pouco tempo nós passamos por uma ditadura, então passamos por governos nessa fase da República bem estáveis. Nós ainda temos que amadurecer a República no Brasil. Tá? E aí, essa função é de vocês, o futuro do Brasil. Eu já sou passado, eu já estou bem cansado. Essa missão é de vocês aí. Bem, então, né, prosseguindo aqui na nossa missão, nós tivemos, então, o estabelecimento da República, né? Ela foi proclamada, né, atendendo os interesses de alguns grupos. Quais grupos, né, foram beneficiados aí com o estabelecimento da República no Brasil? Os cafeicultores, tá? Cafeicultores, os militares e os profissionais liberais, a nossa camada média, beleza? Esses foram os grupos que foram representados, né, que tiveram aí participação nesse processo de construção da República, beleza? Então, o nosso processo de proclamação da República não atendeu os anseios de toda a população, mas de uma pequena faixa dessa população. Cafeicultores, militares e profissionais liberais representavam um pedacinho muito pequeno da população brasileira, tá bom? Então, esse grupo acabou dominando aí
esse processo. E até hoje acaba dominando, né, a vida política brasileira. Beleza. Então, nessa fase da República da Espada, nós podemos dividi-la em governo provisório, de Deodoro da Fonseca, né? Governo constitucional, do Deodoro da Fonseca, e governo constitucional do Marechal Floriano Peixoto, beleza? Então, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano representaram aí a República da Espada, a República, né, dos militares nesse primeiro momento aí. Bem, o Deodoro da Fonseca, ele assumiu esse governo de uma forma transitória, né? Ele retirou Dom Pedro II do poder, tá? E assumiu esse governo de forma provisória para fazer, né, a transição para a República, fazendo uma eleição, construindo esses primeiros alicerces da República. E aí, quais foram as primeiras medidas desse governo provisório aí, né, do Marechal Deodoro da Fonseca? Nós tivemos o estabelecimento do federalismo, beleza? O federalismo aqui foi estabelecido. O que significa aqui? Autonomia, beleza? Então, os estados, né, conseguiram autonomia, poderiam criar impostos, leis, né? Tinham então aí a possibilidade de um desenvolvimento mais interessante, tá bom? Lembrando, vamos recapitular, né? Lá na colônia, nós chamávamos a nossa divisão de capitanias. No Império, de províncias. E agora, na República, estados. Tá bom? Então, capitanias, províncias e estados representam aí a nossa evolução territorial. Tá bom? Houve ainda, né, a separação entre a igreja e o Estado. Então, nós tivemos aqui, com o advento da República, a laicização do Estado. Beleza? Então, nós estabelecemos aqui um Estado laico, laicização do Estado. Beleza? Bem, essa separação entre a igreja e o Estado acabou estabelecendo, por exemplo, né, o casamento civil e o casamento religioso, ok? Sendo que o civil precisa acontecer antes do religioso, tá? O controle que a igreja tinha sobre nascimento, sobre casamento, então ela foi perdendo aí com essa laicização, tá bom? Uma outra situação que nós temos que destacar também nessa primeira fase aí da República da Espada, desse governo provisório, foi essa grande lei de naturalização, tá? Que inclusive tem um debate historiográfico, deixa eu voltar aqui, esse traço ficou muito tortinho, né? Mais um pouquinho. E tem aí, né, um debate historiográfico, né, interessante sobre a lei de naturalização, a grande lei de naturalização, tá bom? Essa tabelinha aqui está um pouquinho apagada para vocês, tá? Mas ela representa os imigrantes no Brasil, né? 108 mil nesse primeiro momento, mais 100 mil aqui, mais 200 mil, mais 450 mil, quase 1 milhão de imigrantes, 870 mil imigrantes, para ser mais exato. E aí, o que aconteceu? Né? O governo, nessa fase provisória, pegou todos esses imigrantes, né, que na sua maioria vinham da Itália e da Alemanha, e os transformou em brasileiros, tá bom? Naturalizou todos esses imigrantes em brasileiros. Existem duas formas de se interpretar isso, basicamente. Uma que foi a questão, né, de garantir, né, a autonomia do Estado, pegando esse monte de estrangeiros que viviam no Brasil e naturalizando essas pessoas, garantindo aí, né, que não aconteceria nenhuma interferência estrangeira no território. Uma ação mais do ponto de vista militar. Uma outra forma, que é uma forma mais radical de se pensar a lei de naturalização,
seria a ideia de branqueamento, beleza? A população brasileira, ela era composta majoritariamente, né, por mestiços, né, e por pretos. Então, para branquear a sociedade brasileira, nós tivemos a naturalização de italianos e alemães. Essa é uma versão mais radical, né, nessa ideia de política de branqueamento nessa primeira fase aí da República, tá bom? Então, nós temos uma vertente que vai mais para uma questão estratégica, pegando esse monte de estrangeiros e transformando eles em brasileiros, e outra, né, mais radical, falando de uma política de branqueamento da sociedade brasileira. Beleza? Então, dependendo do texto que aparecer na questão, do enunciado que aparecer na questão, vocês podem pensar por um viés ou outro, né? Ou fazer um comparativo, jogando textos, né, de autores que defendam essas duas ideias. Bem, a economia na fase da Primeira República no governo provisório foi tensa. Talvez, assim, a maior parte das questões que caiam sobre essa fase do governo provisório caiam justamente sobre a política do encilhamento, beleza? Esse senhor de bigode vistoso aqui, o Rui Barbosa, né? Temos que pagar um pau para ele porque esse cara era um monstro, beleza? O Rui Barbosa, ele tinha um grande grau de erudição. O que significa isso? Esse cara sabia muito de muita coisa, tá? Ele era monstro. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Rui Barbosa, né, enquanto ministro da Fazenda, ele acabou, né, tomando algumas atitudes, tentando promover o desenvolvimento do Brasil, que, né, prejudicaram demais a nossa economia, tá? Então, na República, nós vamos perceber que a única coisa que cresceu durante toda a República, até o governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, já na nova República, foi a inflação, tá? E o pontapé inicial foi dado pelo Rui Barbosa com a política do encilhamento. Então, para conseguir promover, né, o desenvolvimento econômico do país, para poder tentar, né, facilitar a questão da industrialização do Brasil, o Rui Barbosa ele teve uma ideia que foi um pouco, né, apesar dele ser um monstro, né, eu vou usar esse termo, foi um pouco infantil, né? O que o Rui Barbosa fez? Ele autorizou, né, a emissão de papel moeda sem lastro ouro. O que significa isso, galera? O Rui Barbosa autorizou os bancos a produzirem dinheiro sem ter riqueza para representar esse dinheiro. Como assim, titio, seu lindo? Simples, galera. O meio circulante, a quantidade de dinheiro que circula no país, tem que estar diretamente proporcional à riqueza do país. O dinheiro ele é uma representação, tá bom? Então, essa nota de 2, 5, 10, 20, 50, 100, e essa novidade, né, a nota de duzentão, seria, na realidade, uma representação da riqueza brasileira, ok? Então, pensem na seguinte lógica. O Brasil tinha uma quantidade de moedas X e uma quantidade de riquezas também X. O que o Rui Barbosa fez? Ele autorizou o aumento da produção de moedas, mas a riqueza continuou a mesma. Isso provocou uma inflação gigantesca, tá? Então, a inflação partiria de uma ideia, simplificando bastante, né, da diferença entre o meio circulante e a riqueza, beleza? Então, quando, né, o meio circulante e a riqueza entram em desequilíbrio, isso provoca inflação, entenderam? Então, né, nós temos que partir da ideia de que o dinheiro ele é só uma representação. Então, você, lá, quando era bem novinho, com R$ 2 você era rico. Você ia para a cantina,
comia super bem. Depois você começou a usar R$ 5 para fazer isso. Depois começou a usar R$ 10 para fazer isso. Mas o que você comia na cantina é a mesma coisa. Só que o seu dinheiro está valendo menos. E aí você precisa usar mais dinheiro para comprar o mesmo item. É mais ou menos essa lógica. Então, nós tínhamos um dinheiro X para comprar um item X. Agora nós temos que usar um monte de dinheiro para comprar o mesmo item X, provocando, então, uma inflação gigantesca durante essa fase aí da República da Espada, durante esse governo provisório. Beleza? Para piorar a situação, nada tão ruim que não possa piorar, né? O Rui Barbosa, para facilitar o desenvolvimento industrial do Brasil, ele facilitou também a captação de crédito. Tá? Então, você tinha uma empresa, queria aumentar a sua empresa, você ia em um banco e facilmente conseguia crédito para investir. E aí o capiroto agiu. Muitas pessoas criaram empresas falsas, foram aos bancos, pegaram um monte de dinheiro, que era fácil, e desapareceram. Essas empresas fantasmas pioraram ainda mais a situação da economia brasileira. Então, nós tivemos o surgimento dessas empresas falsas, dessas empresas fantasmas, que pegaram dinheiro e desapareceram. Então, a crise foi muito tensa. Tanto que, né, o Rui Barbosa, ele não resistiu, tá? Então, por conta dessa especulação e das empresas fantasmas, nós tivemos uma inflação gigantesca, tá? E aí, como consequência, o Rui Barbosa, né, como diria meu povo lá de Viana, né, pediu para cagar e foi embora, tá bom? O Rui Barbosa, ele deixou o cargo de ministro da Fazenda. Mas nós vamos falar mais de Rui Barbosa, né, mais à frente, beleza? Não esqueça, o cara era monstro, mas na política do encilhamento, né, inflação gigantesca foi a principal consequência aí por conta da emissão de papel moeda sem lastro ouro e dessas empresas fantasmas. Ok, galera, por enquanto, tranquilo. Dúvidas? Posso avançar? Outro feito, né, do governo provisório foi a nossa Constituição, beleza? A primeira Constituição da República, tá bom? Não a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, né? A primeira Constituição da República foi a de 1891, né? Bem, essa Constituição, deixa eu chamar a atenção a um detalhe aqui dos senhores, né? Então, estabeleceu, né, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, beleza? Pagando um pau para os Estados Unidos da América, ok? Então, né, essa Constituição, ela vigorou, né, até a Revolução de 30, até a Era Vargas. E aí nós temos que destacar alguns pontos desta Constituição, beleza? Quais seriam esses pontos importantes da Constituição de 1891? Nós tivemos o estabelecimento no Brasil de uma república federativa presidencialista como forma de governo, tá? Então, o Brasil teria presidentes que seriam eleitos, tá bom? Pelo voto, entre várias aspas, popular. Porém, contudo, todavia, entretanto, a primeira eleição dessa fase da República, ela foi feita de forma indireta, beleza? Então, né, a fase do governo constitucional do Deodoro aconteceu através de uma eleição indireta, tá bom? Bem, outra situação que nós podemos perceber aqui, né, nessa Constituição, e temos que destacar, seria a ideia de tripartição do poder. Mas, professor, isso é meio óbvio, sim. Mas nós temos que lembrar que nós saímos do Império
E no Império não existiam 3, mas sim 4 poderes, né? Nós tínhamos o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, tá bom? Então, para deixar claro que não existia mais o poder moderador, né? A tripartição dos poderes, cada um independente, equilibrados, nenhum manda mais do que o outro, beleza? E aí nós temos um processo de manipulação do voto que foi muito utilizado durante essa fase da oligarquia. Não que o voto hoje, né, seja completamente não manipulado. O voto ele era aberto, isso aqui nós temos que lembrar durante todo esse período, né, da Primeira República, tanto da República da Espada quanto da República Oligárquica, tá? O voto ele era aberto aos homens maiores de 21 anos. Então, nós já excluímos todas as mulheres aí do processo eleitoral. Só que existiam exceções também dentro do voto masculino aí. Os analfabetos não podiam votar, representavam a maior parte da população. Soldados, né, membros do baixo clero, como padres e mendigos, também não poderiam participar das escolhas, beleza? Então, né, da população brasileira toda, só uma pequena parte conseguia votar, tá? A maior parte da população brasileira era analfabeta, né? E ainda nós vamos excluir os soldados, os padres e os mendigos, ok? Então, né, voltando a Atenas, né, a democracia era para poucos, tá? Em Atenas, a democracia era para poucos. Aqui também, tá bom? Com a ideia de voto aberto, lindos, o que acabou acontecendo aqui, né? Os proprietários rurais, os donos de terra, os fazendeiros, os cafeicultores, eles manipulavam os votos. Como assim, professor? O voto era aberto, você tinha que falar em quem você ia votar. Então, esses proprietários, eles exigiam que os seus funcionários votassem em seus candidatos. Beleza? Nós estamos voltando àquelas ideias que nós já discutimos no ano passado, de coronelismo, voto de cabresto, ok? Então, o voto ele era aberto, o que fez com que esses grandes proprietários manipulassem os seus eleitores. E aí nós temos essa charge aí, né, que representa um pouquinho esse processo aí, o voto de cabresto. O fazendeiro levando o seu funcionário, né, e obrigando ele a votar no seu candidato. Como o voto era aberto, o fazendeiro sabia se o seu funcionário havia votado ou não, seu agregado havia votado ou não. Então, nós vamos construir aí, né, aquele processo de manipulação entre coronéis, governadores, governadores, presidente, tá bom? Que foi a política dos governadores, mas isso nós vamos discutir mais à frente. Ok, galera? Então, né, a questão do voto foi essencial aí na primeira Constituição para garantir a manipulação dos votos. Ok? Bem, então, como eu já havia falado com vocês, o Deodoro da Fonseca, ele venceu de forma indireta o Prudente de Moraes, que mais tarde foi presidente do Brasil também, tá bom? Então, na Constituição foi estabelecido que a primeira eleição seria indireta, ok? Mas essa parte aí do governo constitucional do Deodoro, que foi bem curtinho, e o governo, né, do Floriano Peixoto, nós vamos discutir na nossa próxima aula, tá bom? Alguma dúvida, algum questionamento, algum desespero, algum ódio no coração aí, galera? Então,